Neste ano de 2021, a igreja completa 80 anos como igreja organizada. Mas, desde 1935, 1º de janeiro de 1941, ela foi organizada como igreja autônoma. Mas, desde 1935, 8 de setembro de 1935, que era uma frente missionária, tinha escola bíblica dominical, organizou-se como congregação, oficialmente, passou a ter um registro num caderno, passou a ter as suas assembleias, uma diretoria eleita. Então, nós sempre temos colocado setembro como uma data de celebração também. Porque 1º de janeiro é pequeno, né? O grupo aqui vai ser pequeno, fazíamos sempre isto na confraternização, após o culto. No entanto, em setembro temos condições de fazer a celebração melhor, mas durante todo o ano estaremos louvando a Deus, tendo momentos especiais de gratidão, diversas coisas ocorrerão, agradecendo a Deus por todas as vitórias. 80 anos de bênçãos. Mas temos que nos lembrar o que somos como igreja. Você vê no boletim sempre ali uma rodinha, né? E um templo estilizado no meio. Nós vamos estar mudando, a gente vai estar, a partir do ano que vem, começando, mas esse círculo continuará. Porque nós temos ali escrito o quê? Em primeiro lugar é o quê? Mas eu estou vendo exaltar. O que é em segundo lugar? Eu estou vendo edificar. O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro aí? Não tem. Não tem. É tríplice função. Tudo junto e misturado. Edificar, exaltar, evangelizar, evangelizar, exaltar, edificar, edificar, evangelizar, exaltar, em todo o tempo a mesma coisa. 1 Pedro 2, 4, 5 e 9, os textos que nós já lemos, os versículos que lemos inicialmente, que falam assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra os nossos olhos para, mais uma vez, estarmos atentos para aquilo que queres continuar a nos falar nesta noite. E dá-nos forças pelo Teu Espírito para aplicarmos todas as lições aprendidas hoje. Em nome de Jesus, amém. Tríplice função da igreja, é função porque a igreja funciona e tem que existir assim. Em alguns lugares você encontra visão e missão, missão e visão, mas está tudo junto. Aqui é visão e a missão da nossa igreja. O texto que começa lá em 1 Pedro, e esse texto que nós vimos aí, a primeira função que aparece é edificar. Vamos ler juntos esse versículo, mais uma vez, todos? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, é a primeira parte do versículo 5. Quando nós pensamos nesta edificação, o alicerce é Jesus Cristo. O alicerce da igreja, a base da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Tudo que existe como igreja é baseado em Cristo. E para você estar na igreja, você tem que estar em Cristo. Você tem que aceitar a Cristo. A igreja não salva, mas a igreja reúne aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja é como a arca de Noé. Deus salvou através da arca. Mas para que se chegassem à arca, eles tinham que passar pela porta.
que inclusive uma semana antes foi fechada. A porta da entrada da igreja é Jesus, a base da igreja é Jesus. O alicerce deste edifício, tudo que é feito sem alicerce, a casa cai. É Jesus Cristo. Quem está na igreja tem que ter tido uma experiência de conversão a Cristo Jesus. A igreja não é um clube, a igreja não é uma escola filosófica, a igreja não é uma associação de amigos, não é uma instituição beneficente, a igreja é um edifício em que tem como base Cristo Jesus, e você tem que ter a experiência de conversão a Cristo. Não pode ser por tradição. Uma crise que tive muito grande, aquela crise que já tenho narrado aqui dos 13 aos 16 anos, uma das coisas que eu me questionava é, será que eu faço parte disto que chamam igreja? Porque os meus pais são, os meus avós eram, minha bisavó era. Eu já sou a 4ª geração, meus filhos já são a 5ª geração, e os meus netos estão sendo a 6ª geração de crentes em Cristo Jesus, de membros de igreja de Jesus. E eu fiquei me questionando muito, até que realmente eu pude entender que não, eu não estava por tradição, eu estava por convicção e por conversão. Para fazer parte da igreja tem que haver conversão a Cristo Jesus, reconhecimento de que você é pecador, reconhecimento de que você, por você, não vai conseguir nada de Deus, reconhecimento de que só Jesus Cristo salva, e você tem que humildemente pedir a salvação a Ele. E por isso nós depois confirmamos isso através do batismo, algo que procede, porque ele exemplifica o que aconteceu quando eu cheguei a Jesus. Morri para o mundo e passei a viver para Deus. A igreja começa em Cristo, mas a minha igreja, após Cristo, continua em mim. A igreja começa em Cristo, mas ela continua em mim. A edificação, o alicerce é Jesus Cristo, mas nós somos as pedras ou os blocos. Antigamente os edifícios eram de pedras. Hoje são blocos. Pode ser, tem várias outras formas. Mas nós somos os blocos, nós somos as pedras. Agora, cada um de nós é, em si, uma micro-igreja. Cada um de nós é, em si, um membro que vai e se deixa conduzir, porque quem nos introduz e nos coloca em Cristo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém converte ninguém a Jesus, ninguém convence ninguém da salvação por Cristo Jesus. Por isso, infelizmente, há pessoas que estão na igreja não convertidas, mas convencidas. Quem está convencido não permanece. Quem está convertido permanece, porque está em Cristo Jesus, convertido pela ação do Espírito Santo. Pode ter problemas, pode ter quedas, pode ter dificuldades, pode até ter um momento de afastamento físico, mas o coração, ele sabe que pertence a Jesus. Agora, o Espírito é quem nos tem que colocar dentro dessa construção. É o Espírito quem nos capacita, além de ser Ele quem nos convence, portanto, quem promove o nosso encontro com Cristo e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e da necessidade de Cristo como único e suficiente Salvador. É Ele quem depois nos capacita com dons espirituais, nos colocando no lugar certo. Tem o bloco para cada lugar, tem a pedra para cada lugar. O pedreiro, antigamente, quando ele pegava a pedra, ele ia quebrando a pedra. Hoje também, pedreiros, eu já vi pedreiro quebrando o bloco. Uma vez eu vi isso acontecer, eu não tinha experiência nenhuma de construção, e quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei assustado, eu falei, ele está gastando material. Mas ele tinha que quebrar o bloco para poder encaixar. Se ele colocasse aquele bloco inteiro, não dava. Então ele faz isso conosco, às vezes ele pega você, ou pega eu, e dá umas quebradas. Ele tem que quebrar a gente para encaixar a gente. Por isso que nós passamos por provações, por lutas, para a gente ser encaixado direitinho no lugar certo. Mas eu tenho que pedir que Ele me conduza à minha posição nesse edifício espiritual. Não sou eu que tenho que escolher o ministério, é o Senhor que tem que me conduzir para o ministério. Não sou eu que tenho que escolher o dom, é o Senhor que me capacita, através do Espírito Santo,
com os dons com os quais eu poderei servir melhor a igreja de Jesus. Poder estar colocado corretamente. E eu tenho que ser submisso, porque nós somos blocos vivos e pedras vivas. Sabe o que acontece às vezes? Como a gente é uma pedra viva, imagina só um tijolo com vida. O pedreiro quer pegar e o tijolo pula. Aí o pedreiro corre ali e o tijolo passa por baixo da perna do pedreiro. Vai ser terrível construir assim. E às vezes nós, como pedras vivas, fazemos isso com o Espírito Santo de Deus. Ficamos correndo de um lugar para o outro, pulando para cá, quicando. Ainda bem que a gente não acerta no joelho do Espírito Santo. Senão ele já chutava a gente. Às vezes ele tem que dar a quebrada, né? Para você poder encaixar. Mas temos que ser submissos, temos que ser moldáveis, para que ele nos coloque no lugar certo, no momento certo, da forma certa. Estamos edificando a igreja. A igreja de quem? A igreja de quem? A igreja de Jesus Cristo. Fala comigo aí em casa. Vamos falar aqui. Estamos aqui para edificar a igreja de Jesus Cristo, não a minha igreja. Não a igreja do Marcos, não a igreja da Jéssica, não a igreja do pastor Neto, a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja. Eu tenho que pensar nisso, eu participo da edificação da igreja de Jesus Cristo. E ele me coloca pelo Espírito Santo do lado de quem ele quer colocar, no lugar que ele quer colocar, porque a igreja é de Jesus Cristo. Ela não tem que agradar a mim. A gente tem a tendência de falar assim, a igreja está boa, ou a igreja está ruim. Uma vez perguntaram, o que você está achando, a igreja está boa ou está ruim? Ele falou, irmão, eu tenho uma dificuldade para responder isso. Por quê? Porque quando eu pergunto isso, eu olho para a minha vida. Porque essa minha igreja começa em mim, começa em Cristo, mas eu continuo. E se está boa ou ruim, é porque a minha vida está boa ou está ruim. A igreja é boa ou ruim dependendo da sua vida. Se você está bom, a igreja vai estar boa. Se você está ruim, a igreja está ruim. Tudo vai estar ruim. Então você tem que estar. Eu posso achar que pode melhorar. Aleluia! Pode melhorar. E eu tenho que melhorar. E fazer de tudo para que melhore. Mas eu estou edificando um templo, uma igreja viva. Viva. E eu participo desta edificação. Eu não, o Espírito Santo, através de mim, através de você, cada um de nós, que nos tornamos pedras humildes e moldáveis, para sermos colocadas no lugar certo, para participarmos deste edifício. Porque a função deste edifício é o quê? Vamos ler juntos? 1 Pedro 2,5, todos? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos edificados, essa casa espiritual, para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Isso é adoração, isso é exaltação. Sacrifícios agradáveis, os sacrifícios de louvor. Os cultos, na época do templo, lá em Jerusalém, eram com sacrifícios, era uma verdadeira matança, porque se matava e fazia-se ali um churrasco, mas não para o povo comer. Aquilo era oferecido. E por que se matava o animal? Para lembrar que o pecado custa a vida, que o salário do pecado é a morte. Mas depois que Jesus Cristo veio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício dele tem valor eterno. Por isso nós não precisamos mais oferecer animais. Os nossos sacrifícios agora começam com as nossas vidas. Lembram de Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos. Quem lembrar, fale comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E isto é o vosso culto racional. O culto começa com o meu culto e ele continua. E ele começa quando eu me apresento como sacrifício, quando eu me deixo queimar. O sacrifício, que era o holocausto, ele na verdade era queimado
por inteiro, tudo era queimado, virava cinza, tudo. O animal inteiro era queimado. E quando está se pedindo aqui, está se pedindo um holocausto. Quando a gente se refere ao holocausto judaico na Segunda Guerra Mundial, sabe por quê? Porque eles queimavam os judeus. Depois deles matarem nas câmeras de gás, eles jogavam em incineradores e queimavam para não ficar provas dos crimes. Então não se sabe de muitos, porque a maioria dos corpos foram queimados. Por isso que foi chamado de holocausto. Um sacrifício. E assim nós somos chamados para sermos holocaustos, no sentido de estarmos nos deixando queimar. Sabe o que significa isso? Deixar o Senhor queimar os seus maus pensamentos. Deixar o Senhor queimar as suas más intenções. Deixar o Senhor queimar todo o seu egoísmo, toda a sua falta de humildade, a sua falta de amor. Eu tenho que deixar isso queimar. Eu tenho que deixar de queimar aquilo que me leva muitas vezes a explorar o próximo ou a ofender. E também eu estou dizendo, Senhor, transforma isso. E que isto seja para o teu louvor. Que esta queima, que este acabar daquilo que não te agrada. Agora eu quero ser renovado e restaurado pelo Senhor cada dia. Também por isso Jesus falou sobre tomar a cruz, que era o sacrifício, e seguir a Jesus. Nós temos que estar oferecendo, porque se não oferecermos os nossos corpos, não adianta oferecer os nossos lábios. A Bíblia fala de Deus rejeitar os louvores do povo, o culto do povo, porque eles louvavam ao Senhor com os lábios, mas não com o coração. Nós temos que nos santificar, deixarmos-nos queimar pelo Senhor, para que Ele possa aceitar o louvor dos nossos lábios. O louvor dos lábios é apenas uma expressão, é uma parte. É bonita, aparece bastante, é gostoso cantar, é gostoso ouvir as músicas e participarmos delas, tudo é muito bom. Mas isso não terá sentido se não vem de lábios purificados, santificados, que confessam o nome do Senhor. O profeta Isaías, quando estava oferecendo o sacrifício, e ele se apresenta, e quando o Senhor o chama para a obra, ele diz que ele era um povo, que ele era um homem impuro, e que fazia parte de um povo impuro, e seus lábios eram impuros. O que o Senhor fez? Um anjo vai e tira uma brasa incandescente e põe nos seus lábios, queimando, purificando. Assim eu tenho que estar toda vez na presença de Deus, confessando os meus pecados e confiando que o Senhor me restaura. E mesmo que eu não seja digno, porque nunca o serei, Ele me torna digno pela sua misericórdia e graça. Eu tenho que confiar nisso. E aí oferecer. Agora, para isso, eu tenho que estar bem ciente daquilo que eu estou fazendo. É racional. O culto é racional. Tem que ter a razão. Tem que ter a emoção, mas tem que ter a razão. Eu tenho que estar pensando, eu posso bater palmas, eu posso me mexer, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber o que eu estou dizendo. Se é uma oração, eu tenho que estar orando aquela oração. Se é uma declaração, eu tenho que concordar com aquela declaração. Se é alguma dedicação, algum compromisso, eu tenho que me dispor a isso. Há um hino antigo que eu gosto muito, era muito cantado antigamente, mas se tornou meio impopular, não sei se porque ele é pesado demais. A letra dele diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo. E um irmão uma vez disse para mim, eu não canto esse hino. Por quê? Porque eu não quero ser hipócrita. Eu não entrego tudo. Eu falei, mas você acha que você devia entregar? Acho. Então esse hino é um tapa na sua cara. E você tem que deixar o Espírito Santo te bater na cara com esse hino. E aí você humildemente falar, Senhor, eu não estou entregando, mas eu quero entregar. E confie que o Senhor vai estar completando aquilo que você não está conseguindo fazer. Sim, eu tenho que estar louvando, eu tenho que saber que eu estou com canções e expressões de louvor nos cultos, sabendo que, antes de mais nada, eu tenho que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E as atitudes, ações e reações têm que promover o louvor a Deus. Não adiantam as canções, se a minha vida não está sendo um hino de louvor a Deus. Se no dia a dia eu desencanto o canto. E você desencanta o canto quando você vai no contra o canto, com o seu dia a dia, indo contrário àquilo que você acabou de declarar. Você falou do Deus de misericórdia e você não está sendo misericordioso. Você falou do Deus de promessas e você não cumpre os seus compromissos com Ele. Então, é um momento de pedir perdão e falar, Senhor, eu quero viver o que eu canto. Minhas atitudes, ações e reações têm que principalmente levar as pessoas que me enxergam, como Jesus disse, quando falou que os discípulos eram sal da terra e luz do mundo, e as atitudes e as ações deles tinham que levar as pessoas a louvar o Pai que está no céu. Olhando para a sua vida, olhando para a minha vida e falando, olha, esse Deus realmente é poderoso, olha o que Ele está fazendo no Neto. Eu conheci o Neto, eu já vi o Neto fazer muita bobagem, mas hoje eu estou vendo que Deus está mudando ele, aleluia. E assim que tem que ser as pessoas, eu tenho que ser o estímulo ao louvor das pessoas. Tríplice função da igreja, evangelizar, porque o texto diz, vamos ler o versículo 9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vamos, em vez de falar vocês, vamos falar nós? Vamos reler isso daqui? Nós, porém, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Sim, eu tenho que estar agora cumprindo esta função. Anunciar as grandezas de Deus. É esse o primeiro aspecto. E o que é anunciar as grandezas de Deus? Compartilhar daquilo que Deus faz na minha vida. As grandezas que eu conheço são aquelas que eu vivo. Os discípulos, quando foram proibidos, logo no início, Pedro e João, de testemunhar e de falar, eles disseram o quê? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso é testemunha. Jesus Cristo nos chamou não para sermos teólogos, não para sermos pregadores, mas para sermos o quê? Testemunhas. E vocês me serão testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Ah, mas quando vier o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já veio. E como eu disse aqui, você não é de Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia da nossa salvação. E a Bíblia diz que nós fomos batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13 diz, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todo crente é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar. O que falta é tão somente abrir a boca, é tão somente viver a palavra. Ah, mas eu não consigo, mas eu sou tão fraco. Vá, haja, diga não ao pecado, diga sim à vontade de Deus. Vá, fale, compartilhe, entregue um folheto. Deseje que Deus abençoe a pessoa. E quando ela disser amém, sabe o que significa amém? Começa a conversar. E começa a falar. E começa a contar o que Deus tem feito na sua vida. As suas experiências com Deus. Isso é testemunhar. Você tem que anunciar as grandezas de Deus. Eu acho que agora aqui deu church. Põe aí. Vai lá. Vai lá na frente. Devagar. Não, na outra. Evangelizar. Anunciar as grandezas de Deus. Aí. Só um. Abaixa o outro. Isso. Revelar por sua vida a luz de Jesus. Jesus diz que Ele é a luz. Mas nós também somos luzes. Em que sentido?
na verdade, nós refletimos a luz. A lua tem luz própria. O que ela faz? Reflete a luz do sol. Quando é que a lua é cheia? Quando ela está mais próxima do sol. Aí ela brilha mais, ela reflete mais. Então, quanto mais próximo você estiver de Jesus, você vai refletir mais a luz de Jesus. Agora, infelizmente, muita gente há muito tempo está na minguante. Pequenininho, morrendo quase. Não serve para nada quase. Ou uma nuvem passa na frente, assim, né? Está vivendo um eclipse. Nós temos que estar refletindo a luz de Jesus. Ele é a luz. E você reflete a luz. Ou como o farol. O farol em si, aquela construção, o que é aquela lâmpada enorme dentro dele. E ele apenas, o espelho tem que estar limpo para ele refletir. Você tem que estar limpo para refletir a luz de Jesus. Agora, Abner, sobe o último aí. Exercer misericórdia no poder do Espírito Santo. Porque tudo isso é obra da misericórdia. O versículo 10 diz isto. Nós não éramos povo de Deus. Agora somos, por causa da misericórdia e das misericórdias do Senhor. Eu tenho que exercer misericórdia. Quando eu falo de Jesus para alguém, eu, de certa forma, estou exercendo misericórdia, porque eu estou agora expondo a misericórdia de Deus para aquela pessoa. Mas eu exerço misericórdia quando eu perdoo. Quando eu dou mais uma chance, quando eu converso de novo, quando eu me aproximo. Porque eu sou fruto da misericórdia do Senhor. Vamos dizer novamente? Na ordem certa? Cada um na sua ordem. Edificar, exaltar, evangelizar, edificar, exaltar. Vai falando. Evangelizar, exaltar, edificar, exaltar, evangelizar. Tudo junto e misturado. Quando você evangeliza de fato, você está edificando vidas. E você está exaltando a Deus. Ah, mas se a pessoa não se converteu, a Bíblia diz que é exaltado também, porque aquela pessoa não vai poder dizer lá no juízo que não ouviu falar de Cristo. E é exaltado porque ele vai ser digno da condenação, e o sangue não será cobrado da sua mão. Então Deus é exaltado até quando alguém o nega, porque ele ouviu, e o nome dele foi exaltado, ao ser declarado. Quando você, de fato, quando você evangeliza, você exalta e você edifica a vida. Agora, quando você exalta a Deus, a verdadeira exaltação a Deus tem que envolver edificação de vidas. Você não pode exaltar a Deus só para se edificar. Você tem que exaltar para a edificação de todos. E, ao mesmo tempo, quando você exalta verdadeiramente ao Senhor com sinceridade, você está evangelizando, você está proclamando as boas novas do Senhor. Mesmo que seja com a canção do Apocalipse. Você proclama as boas novas de Deus, em qualquer momento, mesmo que seja com ir numa barca naufragando, não importa, tem a letra ali na continuação, né? Uma barca, quem lhe valerá? Às vezes a gente está meio que naufragando, mas o Senhor, o Salvador, escuta, né? Então nós edificamos quando fazemos uma exaltação sincera, evangelizamos também. E quando você, de fato, edifica uma vida, você está proclamando o Evangelho, no exercício da misericórdia, no amor de Deus, e a gente edifica vidas no ensino, mas a gente edifica e também é edificado mesmo nos momentos de lazer, nas comunhões que nós temos, nas confraternizações que nós temos, nos encontros que nós temos. E nós exaltamos a Deus quando fazemos isso com sinceridade, porque Ele diz, ó, quão grande, quão maravilhoso, como é quão doce e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você está exaltando a Deus e você proclama pela união, pela comunhão, o Evangelho de Cristo. Então, quando nós evangelizamos, exaltamos, edificamos, evangelizamos, exaltamos, não importa a ordem, nós estamos, na verdade, cumprindo a nossa tríplice função. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu esteja edificando vidas. É necessário que eu esteja exaltando a Deus. É necessário que eu esteja proclamando o Evangelho. Se cada um fizer isso, a igreja toda vai fazer. Porque a igreja é a soma de todos estes blocos, de todas essas pedras em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Que nós estejamos cumprindo
isso que é mais do que um lema, mais do que uma frase, é na verdade a missão, é na verdade a visão que o Senhor tem para a igreja dele. Amém? Eu quero orar silenciosamente, como já oramos no início. E nessa oração, esteja pedindo que o Senhor examine o seu coração e mostre aonde você tem falhado em relação a essa tríplice função que você tem que exercer. Confesse a Ele seus pecados e falhas nesse sentido. Esteja agora realmente pedindo que Ele possa mudar, para que você possa cumprir essa tríplice função e, junto com todos, fazer com que a igreja cumpra essa sua tríplice função. Silenciosamente oremos a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça do seu Filho Jesus, a ação, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje, durante essa semana e todo o ano de 2021. Amém. Amém.